Começando mais um Conexão Mente-Corpo. Toda semana trazendo um tema para nossa reflexão. E o tema de hoje é bastante instigante. Vamos falar sobre o útero sagrado. O útero sagrado. O útero não é somente um órgão fantástico que nos traz aqui na Terra. É também capaz de gerar vida, né? Mas é um órgão que é um centro de energia, um centro energético. E é isso que nós vamos bater um papo aqui com a minha amiga, a Rosângela Carvalho, que logo ela está chegando. Ela chegando, a gente já começa a live. E assim, o útero é a nossa primeira casa. Todos nós viemos ficamos um tempinho ali, né? E viemos para cá com esse útero sagrado. E ele tem bastante influência, né? A psicologia é cheia de contextos em relação ao útero. A histeria era por conta das mulheres que tinham o útero em desarranjo, muitas vezes por conta de alto fluxo menstrual. Muitas vezes as histéricas, né, estavam relacionadas com o útero. E o útero, ele é um centro de energia. E é assim que a Rosângela chegar, a gente já põe ela para dentro e começa esse bate-papo. E a Rosângela é uma querida amiga. Nós nos formamos juntas, sabe? Vamos ver, deixa ela chegar aqui, que ela deve estar entrando, deve estar chegando. E a gente pensa, né, que quando entramos na menopausa, né, os ovários já não fabricam mais o hormônio feminino, né? E todos esses órgãos femininos são afetados de alguma maneira. E inclusive afeta toda a homeostase do corpo. Há mais propensão para as mulheres, por exemplo, de ter osteoporose, por conta que não tem mais o estrogênio, né, um hormônio feminino. Então tudo isso a gente não vai abordar desse aspecto, a gente vai abordar mais o aspecto mesmo energético, né? E cadê a Rô? E aí é o que a gente fala, né? A gente pensa que não, mas o útero, ele tem toda uma questão de mudança de humor da mulher, né? Por isso que ele é sagrado. E muitas técnicas, e quando a mulher está totalmente desconectada desse centro de força, ela perde o poder, né? E quando ela se concentra nesse centro de força, ela ganha esse poder. É incrível, né? E tem várias... A mulher muda mesmo a vida dela, né? Ela fica um pouco mais... a Rô tá aqui. Vamos lá, Rô. Como é que a gente coloca você? Aqui, Rô. Aqui, ó. Conseguiu? Rô? Oi. Oi! Tudo bom? Boa noite. Minha linda. Que maravilha, né? Fazer a live aqui. Muito bom. Maravilhoso. Nesse tema tão importante, né, Rosa? Eu estava falando que É um tema super a importante. Rosângela, né? Nós nos formamos juntas como consteladoras, né? E na pandemia nos reunimos sistematicamente às sextas-feiras. E aí o que acontece? Todas as sextas-feiras fazendo constelação e fazendo um movimento muito intenso. É um grupo de consteladoras que eu gostaria muito que todas pudessem participar da live aqui no Conexão. E aí, depois da pandemia, as pessoas seguiram um caminho, eu montei aqui o Conexão Mente-Corpo e a Rosângela Carvalho montou o programa
do útero sagrado. E eu gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho, e a gente vai interagir aí com esse tema. Fala um pouquinho de você, de que cidade que você é. Boa noite. Tá me ouvindo Estou te bem? ouvindo Como ótima, bom? estou te ouvindo bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com todos vocês, nessa live, para falar de algo que eu gestei. Né? Eu falo assim que realmente foi gestado em Paris. Algo que eu jamais imaginava e, de repente, virou um projeto. É, eu sou aqui de Terra Roxa, Paraná, uma cidade bem do interior, uma cidade bem pequena. E foi na pandemia que tudo isso começou, né? Eu vinha de um ambiente organizacional e aí, por questões pessoais, por uma dor, né, que eu vivi, eu escolhi. Na verdade, as terapias me escolheram, né? E aí eu fiz meu processo de transição e aí logo que veio a maternidade, então eu saí dessa empresa, comecei a viver, né, a terapia. Então, estou como terapeuta há 4 anos, quase 5 anos. E, e hoje eu trabalho com mulher. Então, é uma grande bênção, todos os presentes que a vida, né, nos proporciona. E, às vezes, é a dor que nos convida para olhar para o amor, para a força, né? É da onde tem a dor, também vem a força. Depois eu vou contar um pouquinho mais. Eu vou deixar um pouquinho mais para o final, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Aí, um pouco mais dessa história. E aí, em 2020, né? Graças a Deus, eu me abri às constelações, porque até então eu era um pouquinho fechada para isso e eu senti uma necessidade, e assim foi um grande divisor de águas na minha vida. E hoje eu tenho trabalhado com, não tem como, por mais que eu atue com várias técnicas, não tem como sair da visão, deixar de lado a visão sistêmica, complementa demais, qualquer trabalho, qualquer técnica que eu vou fazer, eu incluo constelação familiar. Incrível, né, Rô? E nós falamos das memórias transgeracionais que reverbera em nós e nos nossos descendentes, né? Eu gostaria que você falasse assim, como? O que o útero tem a ver com tudo isso? Primeiro, se a gente for olhar, que é de um útero que todos nós viemos, né? Eu não conheço, eu sei que tem muita ciência e muitos movimentos aí para se fazer um útero artificial, mas até então, todos os seres humanos, para vir para este plano, precisa de um útero, né? E o nosso útero, então, ele guarda memórias. Nós vivemos memórias ali da concepção, né? Desde a concepção, da vida intrauterina, mas nós também trazemos, nós herdamos, não só no DNA, né, a cor do cabelo, dos olhos, né, toda essa parte genética, mas nós também recebemos as informações morfogenéticas, que são as informações que reverberam nesse campo sistêmico, que todos nós estamos inseridos. Então, a nossa história ela não começa ao nascermos, como muitos dizem, né? Nossa história começa até mesmo antes da concepção. Porque para nós estarmos aqui, precisou de muitas pessoas. Então, o nosso útero é um órgão muito misterioso. Na verdade, ele não é um órgão. O útero ele é um músculo. E ele é escuro. E esse vazio, dessa escuridão, gera vida, né? Capaz de gerar vida, de estar um ser, de materializar a vida. Então, muito interessante. E muito desse contexto, dessas informações se perderam. Houve um momento em que as culturas cultuavam muito esse poder do útero e foi se perdendo, né? E aqui não precisamos entrar nessa questão. E nós como mulheres também fomos nos perdendo, né? Foram perdendo esses ensinamentos, mas essas memórias, elas estão vivas em nós. Então, assim, tudo que nós vivemos lá no útero da nossa mãe, enquanto bebê, nós vamos passando. Então, assim,
tem um ditado que diz assim, que o útero de uma é o útero de todos. Porque existe até uma parte científica, eu não vou saber falar em detalhes, mas foi fazendo um estudo, acho que foi, das células dos úteros, que foi chegando, né, mostra os estudos que chega num útero só. Então, ou seja, de alguma forma todos nós somos parte, somos pertencentes, somos irmãos, né? Fazemos parte de um grande círculo. E essa, sem contar, assim, um dia nós habitamos o útero da nossa avó, né? Como óvulo, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, a nossa mãe, por volta dos 4 meses de gestação, ela já tinha todos os óvulos da vida adulta. Então, aquele óvulo que nos fecundaria já habitava o útero da avó. Então, se a gente imaginar, pensar de que tudo, que as nossas células guardam memórias, e isso é científico, né? E tem estudos que comprovam de que as nossas células guardam memórias. Nós já éramos células dentro da nossa avó, qual era o contexto, de repente houve guerra, era uma gestação ou não desejada, qual era, como que estava o conflito ali desse casal, o que acontecia nesses dois sistemas, né, familiares. Essas informações, elas vão sendo guardadas nas nossas memórias. E o útero, ele é esse receptáculo. O útero, ele é um órgão receptor. Ele recebe, né? Ele recebe né, o parceiro no ato sexual, ele recebe um embrião, né, um sêmen que depois, né, da concepção se torna um embrião, um pé. Então, o útero, ele é um órgão recebedor. E este é o símbolo do feminino, né? O feminino, ele recebe. E muitas vezes nós vamos nos distanciando porque nós não sentimos, né, merecedoras da vida, tantas coisas. Mas o nosso útero vai guardando essas memórias. E depois essas memórias, quando não trabalhadas, elas também vão sendo passadas. Então, o programa Útero Sagrado e a visão... Então, assim, toda essa questão que eu estou passando aqui são estudos muito antigos, né? Assim, são milenários, estudos milenários das culturas matriciais. Então, que foi se perdendo, né? Mas o programa Útero Sagrado, essas informações desse útero e a visão sistêmica, elas se encaixam perfeitamente, porque assim, não existe uma terapia melhor ou pior, existem terapias que completam. Sim. Né? Então, o programa Útero Sagrado é muito voltado. E me conta uma coisa, assim, quando a gente fala de memórias, né, são dores, sofrimentos dessas mulheres que muitas vezes não sentiam nem prazer, não escolhiam os maridos, né? A gente fica pensando em várias gerações, né, 8 gerações, imagina, né? Na época, a mulher não tinha essa emancipação que hoje tem. Então, há muito sofrimento. E me conta uma coisa, como liberar essas memórias negativas do útero, essas energias carregadas dentro desse nossa célula, né, uterina? Antes de responder como que a gente libera, o nosso útero e coração, eles são órgãos, né, que eles estão em completa sintonia. Inclusive, Sim. quando nós conectamos ao centro uterino e ao nosso coração, a gente vai perceber que existe ali uma sintonia, é um pulsar. É lindo, né? Toda essa conexão que existe. Então, o nosso coração, aliás, o nosso útero é o nosso segundo coração. Então, quando nós sentimos, né, as dores, as emoções, o nosso útero também sente. Quando a dor, né, quando há uma dor, quando há uma questão triste, o nosso útero ele se contrai. E é lógico que essas informações também, as informações boas, também são guardadas, né? Só que o que acontece? A maioria de nós, né, as dores, né, elas são mais latentes,
Então, é aquilo que fica mais impregnado, né? Então, Uhum. essas informações, elas ficam nessas memórias. E por que é importante esperar? Porque imagina uma gaveta cheia de coisas que não são mais necessárias. Móvel, né? Que não são mais. Estagnado, né? Essas informações vai ficando estagnado, vai ficando, não há espaço para o receber, não há espaço para o novo, não há espaço para a criação. E o útero, ele é o órgão que remete à Da criação da vida, criatividade, né? à criatividade. Porque o nosso útero, ele está exatamente ali naquela região do chakra umbilical, né, o chakra sexual, onde está a energia da criação. Sim. Então, se eu estou com memórias, ou acumulando memórias uterinas que não libero, eu vou perdendo muitas vezes a força da criação, a alegria, né, de viver, o entusiasmo, fico na ansiedade. Talvez eu até comece, tenho ideias para criar, mas não consigo concretizar. Então, são várias técnicas que existem que é possível fazer essa alteração, desde vaporizações uterinas, e aí tem as ervas, né? Tem toda uma forma de fazer um protocolo, que requer cuidado também, não é de qualquer forma, por isso que é muito importante procurar uma orientação profissional. Então, por exemplo, inclusive memórias de abuso, de aborto, e esse abuso não necessariamente precisa ter sido muitas vezes os nossos ancestrais passaram por relações abusivas, como você disse, não puderam escolher o marido. Então era tudo assim, ela não tinha esse direito de escolha que hoje nós temos. Só que a maioria de nós, mesmo estando em contextos diferentes, diferentes, nós estamos presos às dores desse feminino que lá atrás. E é como se fosse uma Mas fidelidade sistêmica, a gente vai repetindo, é né? uma fidelidade. Sim. É, tem isso. Então, Realmente, quando você fala de várias maneiras de... Eu mesmo participei de vaporização, tem até um banquinho que tem um buraquinho que eu punha a erva do alecrim. É uma coisa fantástica quem tiver a oportunidade de fazer. Mas o mais importante, várias técnicas, né? Nós temos desde das danças circulares, das essa meditações região guiadas, das mandalas lunares, né? Tem tantas coisas boas, né? Que conecta esse feminino, a esse sagrado. Quando a mulher tem essa consciência de que existe essa conexão, ela melhora na qualidade de vida. O que reverbera nela, né? O que muda na feminino mulher? dela, né? Então ela fica mais... Principalmente o feminino, porque assim, nós estamos num contexto em que nós estamos lutando contra o nosso feminino, contra aquilo que é genuíno nosso. Então, assim, para nós termos um feminino saudável, é preciso ter um masculino saudável. Nós temos as duas energias e o homem também. Só que às vezes a gente quer fazer tanta justiça por tantas coisas que aconteceram lá atrás, a gente quer excluir o masculino, nós queremos ser o masculino. Nós queremos estar à frente. Não que isso seja totalmente errado, mas tem que ter o equilíbrio, porque nós vamos perdendo o nosso tempo. E o que acontece com a gente? A gente perde a leveza, a capacidade de criar, a capacidade de ter uma vida mais abundante, próspera, porque é isso que é o crescimento, não florescer, claro, com permissão, né? Com a cabeça das vezes, né? Mas, assim, e aí o que acontece? A vida se torna pesada demais, porque a gente quer ocupar um lugar que não é nosso. Nossa, então, não é fantástico o que você está falando. Não é a questão da submissão, não é isso. Não é querer ter, né? Não é isso. É cada um existe, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. E nós precisamos assumir aquilo que é nosso, que é natural. Então, assim, a gente quer, de alguma forma, inconsciente, a gente está se distanciando e a gente está tendo uma vida muito pesada. Então, quando a gente começa a compreender o que é, né, essa força do útero, a gente começa a conhecer as questões sistêmicas,
conhecer a nossa ancestralidade, perceber Aceitar do jeito que foi, né? Fazer as pazes com esse passado, as né? pazes, porque às vezes nós queremos estar em guerra. E aí vem muito da mulher guerreira, da mulher heroína, e vai perder. E carrega o E aí, por mundo isso, nós nas hoje costas, temos né? isso. É por isso que existem tantas doenças uterinas, tantos problemas de infertilidade. E esses dias eu estava ouvindo um médico e ele falou: a mulher saiu do seu papel feminino para ser masculino. Como que ela vai engravidar? O útero dela não tem espaço. Muitas memórias Então, são pesadas, né? muitas memórias. Né? Então, assumir esse lugar não é perder espaço, é conquistar, é, é somar as forças, porque nós precisamos do encontro, né? Precisamos do feminino saudável e do masculino saudável. Esse é o caminho, e é um grande desafio. Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente começa a perceber que a vida pode ser um pouco mais leve. Pode Mas não ser é só mais flores, leve. claro que E, não, né? quando a mulher se conecta com esse sagrado dela, ela reverbera também na sua descendência? Qual que é a relação? Sim. Como é que os descendentes se beneficiam dessa posição da mulher atual? Assim como nós herdamos essas memórias e a gente vai repetindo ela, quando a gente faz uma quebra desse ciclo, né? Nós criamos um novo ciclo. Sim, Então, das o repetições ciclo sistêmicas, né? Quando a das gente quebra. repetições. É. Entendi. Então, isso vai reverberar em uma vida diferente para descender. Então, esse é o grande chamado, né, de nós, mulheres, para sermos isso, a voltarmos, né, a nossa essência. Você sabe que eu participei recentemente de um grupo de mulheres que a gente fazia todas as fases da lua. E todos os dias começamos com a lua minguante, depois passamos para as. E assim, é incrível quando você se conecta e se observa o quanto que reverbera no nosso corpo, né? A questão, inclusive, da lua cheia, da potencialidade, da lua minguante, quando você tem que fazer a limpeza Então, de tempo de muitas coisas, recolher, é tempo de de deixar recolher. ir embora, de soltar aquilo que não é mais necessário. E nós somos luas. Exato, então a Nós somos conexão. quatro mulheres E a de lua lua. ela é É o feminina. símbolo feminino, né? A lua é feminina. Sim, Então, e o quanto que é assim, importante a gente tá com a consciência ligada no nosso corpo, né? No nosso corpo uhum, sagrado, no nosso útero, e também em contato com a natureza, a grande terra, a aqui, grande Gaia, né? A é, terra mãe que é, nos acolhe aqui. Essa conexão ela é muito importante. Eu estou vendo, estou agora, recentemente, estou fazendo um curso de danças circulares, né? Nossa, que legal. você não tem noção, lá na Unipaz. Não Assim, lhe é muito mágico, com fala. todos os tipos de tradições, né? Ela realmente, a dança sagrada, a dança circular, ela consegue unificar, né? Esse sagrado feminino junto com todos, né? Todos somos um. Essa Uhum, vertente, acho que é um caminho sem volta da humanidade, né? Que legal, maravilha. Eu bacana. queria que você falasse um pouquinho de como surgiu o programa, como ele funciona, o programa do Útero Sagrado que você fez. Inclusive está com as inscrições abertas, né? Tá, então, Isabel, o programa ele surgiu após uma segunda perda gestacional e eu já tinha feito curso de constelação, tinha recém-formado curso de constelação e eu já achava que já entendia de tudo, que eu já tinha curado a minha vida e tal, e aí vem uma gestação desejada e seguida perda, né? Uma segunda perda. E aquilo, assim, me impactou de uma forma, assim, de uma de um sentimento, talvez, de culpa, uma mistura ali, e como isso acontecer novamente. E eu fui, né, aquele buraco que é necessário a gente viver, e aí eu falei, eu preciso olhar demais para isso. E aí eu conheci a reconsagração do útero. Eu Que lindo! fiz, eu não sabia, gente, era a terceira gestação e eu não sabia nada. Então, tem alguém que não conhece nada, não tem problema.
sabe? Poucas mulheres sabem. E aí foi, eu falei, eu não sabia nada, eu era terceira, não sabia nada. Aí quando eu fiz aquele programa, eu me apaixonei. Falei, eu já tenho constelação, agora eu quero trabalhar com mulheres. Aí eu fiz uma formação, me aprofundei mais. Que lindo. Aí, Então foi através de uma aí dor eu, que assim, surge de uma né, dor de um e caos de que uma surge a luz. repetição, de uma repetição de Nossa, um sistema cheio de perdas. Então, ou entendi. seja, É a tudo aquilo fidelidade, se né? repete na nossa vida, a sociedade. E vem o sistema nosso para mostrar, alguém precisa olhar para tudo. Então, vem da família paterna e materna, ambas tiveram muitas perdas. E aquilo, então, para mim, foi um convite para eu olhar, para eu dar lugar, porque é tudo isso que acontece no sistema, alguém tem que olhar para aquilo. Senão, vai vir de novo as repetições. E aí eu prometi para esses meus filhos que eu faria algo muito bom, porque eu aprendi também que esses bebês, eles Entendi. E uma já coisa que eu queria foram, perguntar, por né, exemplo, mulheres que estão esterectomizadas, que tiram o útero, podem ela, fazer. e como o útero é um centro energético, né? A Sim, gente sabe disso, mesmo que a uhum, pessoa não tenha mais o útero, ele tem essa função também dessa sim, conexão, né, do sagrado, sim. né? Então, assim, mulheres, né, por algum motivo tiveram que fazer a sua retirada de útero, elas podem também fazer o programa, porque esse programa, a princípio, era para perdas gestacionais, mas agora é para todas as mulheres, tá? Então, mulheres que tiveram que retirar de útero, o que acontece? O nosso corpo, ele não entende que o órgão foi tirado. Ali vai estar o seu espaço energético, e a mulher pode se conectar com esse energético, com esse espaço energético, né? Com esse órgão energético. E você e são baseados em quem? Tem algum quais são as terapêuticas? Você faz meditação guiada? Quanto tempo dura esse Eu, programa? o programa, ele é gravado, ele tem todo um conteúdo gravado, e eu faço 2 encontros Virtuais, online, online? virtuais, né, ao vivo. Esses 2 encontros são com exercícios sistêmicos, com exercícios de Ah, liberação. Então, assim, bárbaro. eu, inclusive, assim, quando há espaço, quando é possível, eu faço, dependendo de alguém, traz algum caso, ali eu faço uma constelação também, ou um exercício de constelação. Então, é muito baseado nessa visão sistêmica, justamente para o quê? Incluir, por mais que a pessoa não teve perda, mas no sistema sempre há uma perda ali, né? E esses membros precisam ser inclusos. Então, há exercícios de inclusão, há meditações, há alguns bônus, como criança Ai, interior, que lindo. conexão com a ancestralidade, tem um movimento ali, um conteúdo específico para quem tem perda, para orientar nessa questão de incluir no sistema, o quanto é importante. E além desses, né, gravados, tem esses 2 encontros que nossa, esse é muito especial. Porque aí vai estar ali o grupo, que é uma conexão, né, afinidade, e Uhum, aí então eu trago todo um exercício, é como se fosse uma mentoria mesmo, tá né, certo. essas aulas online. O teu Instagram, fala o teu Instagram, Rosângela, Rosângela Rosângela Carvalho, terapeuta. Terapeuta. Olha que legal, né? Então, depois as pessoas que quiserem, se interessarem, entre em contato inbox com você, né? Entra lá, curte o Isso. Instagram. Teu Instagram tá lindo, falando de um tema tão Ai, importante, obrigada. porque as mulheres, elas são, realmente precisa fazer esse olhar para a mulher, né? Porque É. nós superamos muitas coisas, mas ainda tem muita coisa para superar, né? Nós temos Tem muito, ainda um tem muito. discurso misógino, a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? O feminicídio, que é berrante. Então, a mulher precisa ter contato com esse sagrado feminino, né? Para que a gente... Para ela estar inteira, né? Ela Esse, se conhecer, porque às vezes é isso, né? Vem, vem de um sistema familiar
dor, ou não conhecer o que é esse papel do feminino, talvez ali né, teve alguma questão com uma... Mas a ideia aqui é que nós possamos unir essas duas coisas. Sim, a gente tem que equilibrar o masculino e o feminino que há em nós, Equilibrar. que há em todos nós, inclusive no homem, né? Existe o Todos nós. masculino e feminino. 50% pai, 50% mãe, a gente nunca pode esquecer. Foi aí o Dia dos Pais, né? Quantas mulheres são pães, Sim. né? Assim, pães, né? Literalmente esse termo utilizado. É, lógico que a gente não tem que ficar no papel de ninguém. O papel nosso é o nosso papel, cada um tem o seu papel no sistema, a gente sabe disso. Mas olha, que bom fazer, estreando aqui a live do Conexão. Foi muito prazer, foi uma honra. Né? Gratidão, gratidão a você, Marisa. Me sinto assim, muito feliz, muito honrada de receber o seu convite. Gratidão a toda a audiência. Me coloco à disposição. Qualquer dúvida que tiver, querer saber um pouco mais. Então, olhar para essa questão sistêmica, questão da ancestralidade, porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos descendentes mais fortes, mais livres. Nós precisamos criar em nós hoje as nossas feridas, que são nossas, que vêm da ancestralidade, para que nós possamos gerar aí uma descendência mais livre de tantas questões. Isso, na realidade, é um autocuidado, né? Um carinho que a gente tem que fazer conosco mesmo, né? Cuidar dessa parte desse feminino, se conectar com esse feminino, fazer essa conexão para que a gente possa seguir em frente, né? E, inclusive, quando você fala que o útero representa a criatividade, ele reverbera também nos produtos que a gente... Né, que a gente faz, né? Das coisas que a gente tem. Né? Então, essa conexão nos deixa mais produtiva, nos deixa com mais, vamos dizer assim, com progresso mesmo, né? Em todos os sentidos. Né? É a capacidade de gerar vida, sonhos e projetos. Né? Então, vida, sonhos a vida em si, projetos. mas nós podemos criar, nós podemos dar vida aos nossos sonhos. Nós podemos dar vida aos nossos projetos através dessa conexão. Quando nós estamos integradas a esse centro uterino, a essa força da criação. Então, mesmo a mulher que opta ou não pôde ter filhos, ela pode gerir sim um projeto, um sonho, uma conquista, um propósito de vida, né? Isso é muito importante, né? Eu gosto muito de falar isso porque tem mulheres que escolheram, tem mulheres que gostariam e não conseguem. Né? Então, para essas é um grande desafio ter, você tem que se conecte a ele, gere sonhos, gere vida, né? Gere algum projeto a serviço da vida. Né? Porque nós aprendemos muito isso na visão sempre, né? Quando nós estamos a serviço da vida, nós estamos equilibrando a vida que nós recebemos do nosso pai. Olha que lindo, né? Estar a serviço da vida. Isso é muito bom. Bom, querida, muito obrigada, viu? Essa live vai para o YouTube também, vou te passar o link. E fica aqui registrado meu apreço por você, pelo seu trabalho. Muito sucesso, Rô. E que a gente possa... Obrigada. Para você também. Parabéns pelo seu trabalho. Muito lindo o seu trabalho de levar essa mensagem, né? Para que você seja muito próximo aí. Obrigada, meu amor. Obrigada. E é isso, pessoal. A gente acaba trazendo um tema tão importante. Tchau, Rô. Um beijo, meu amor. A gente traz um tema tão importante do útero sagrado, dessa conexão do feminino, da importância da gente tirar essas memórias, né, transgeracionais, muitas vezes negativas, ou positivas, no caso, mas essas memórias, muitas vezes, elas reverberam, inclusive, na nossa descendência. A Rô deixou um recado muito forte aqui, da gente, né, se conectar, né? Ela, no programa dela, ela não falou, mas eu sei que ela me comentou que tem as frases de cura para o bebê que não veio, tem os processos de ressignificação dessas perdas. Então, todo sucesso para ela. E você, que faz sentido para você, compartilha essa live que vai ficar gravada. E até terça-feira que vem, com mais
mais um outro tema importante. Tá bom? Ó, um beijo. Até a próxima oportunidade.